Graças a Deus. Capítulo de número 30, verso 18 e 19. Acharam? Verso 18. Há três coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço. Verso 19. Amém. Deus abençoe. Tome o vosso assento. Está conosco, nos dando prazer, o Alisson e a sua esposa Núbia e o seu filho Otávio, da Assembleia de Deus, Ministério Seta, são aí da família da irmã Joselita. Estão conosco. A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos? O que nós diremos com alegria? E volte sempre. Esta igreja ama vocês. Deus abençoe. Sinta-se bem entre nós, fique à vontade. Para nós é um prazer, uma alegria receber os irmãos aqui essa noite. Meus queridos, eu fiz menção de dois versículos interessantes, registrado no capítulo 30 do livro de Provérbios. Capítulo de número 30 do livro de Provérbios. E verso 18 e versículo de número 19. Eu gosto da tradução que diz: há três coisas maravilhosas demais para mim, e uma que eu não entendo, ou que para mim é um mistério. Três coisas que o rei Agur achou que era muito maravilhoso, e uma que ele não conseguia compreender, continuava sendo um mistério. As três coisas é o caminho da águia no céu. Repitam essa frase. O caminho da cobra na pedra. O caminho do navio no mar. Está ficando fraco. O caminho do homem com uma virgem. Isso. Três coisas maravilhosas que encantaram este rei. E outra que para ele era um desafio, mistério, coisa difícil de entender. Uma das coisas que mais me encanta na Bíblia Sagrada é a forma metafórica que a Bíblia tem de nos ensinar, que ela nos ensina grandes verdades. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo, são ricos em figuras de linguagem e tipologias. Aqui nesse texto, Salomão usa a forma de linguagem, o rei Agur, ele usa essa forma de linguagem para poder expressar algumas verdades espirituais. E também para expressar a complexidade da vida conjugal. Claro que eu não vou falar hoje sobre vida conjugal, sobre casamento. Hoje não. Hoje eu quero falar sobre essa linguagem tipológica do caminho da águia no céu, do caminho da cobra na penha ou na pedra e do caminho do navio no mar. Quero falar sobre
isso. E quero pegar essa forma de ensino, esse entendimento que eu tive nessa palavra, e compartilhar com os irmãos e aplicar em nossas vidas aqui essa noite, né? Primeiro, o caminho da águia no céu. Os irmãos sabem que a águia, ele é um pássaro, ou é o pássaro mais notável que existe. Nenhum pássaro no mundo se compara a uma águia, né? Ela traz sobre si o símbolo da liberdade e o símbolo de vitória. Tanto é que o símbolo dos Estados Unidos é uma águia, representando liberdade e representando vitória. Esses são os símbolos da águia. E até hoje, as qualidades da águia são estudadas pelos ornitologistas, que são aqueles cientistas que estudam os pássaros. Até hoje, as qualidades, as virtudes da águia, eles são estudados no mundo todo. A águia, ele é um pássaro tão relevante que o próprio Deus se compara com uma águia. Eu gosto muito de Deuteronômio, capítulo 32, gostaria que fosse colocado aí para nós lermos, versículo 10, versículo 11 e versículo de número 12. Eu leio um, os irmãos o outro, e leremos o terceiro todos juntos. Achou numa terra do deserto, num ermo solitário, cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Verso 11. Verso 12. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus está comparando o cuidado da águia, o zelo da águia pelos seus filhos, a forma com que a águia protege os seus filhotes. Deus está comparando o que ele fez com Israel no Egito. Assim como a águia desperta a sua ninhada e adeja sobre os seus filhotes, né? Assim só o Senhor os guiou, da mesma forma que de uma águia. Então a águia é um pássaro notável. Já preguei muito sobre águia, falei muito sobre a águia, porque na linguagem de figura, você pegar as qualidades da águia e trazer para a vida pessoal e espiritual de cada crente, é muito glorioso, é muito maravilhoso. Quer ver? Deixa eu mostrar para os irmãos algumas qualidades e alguns atributos da águia aqui. Primeiro, a águia é o pássaro que enxerga mais longe, cerca de 3.500 metros. A águia tem capacidade de enxergar para cima, de cima ela tem capacidade de enxergar para baixo, e estando aqui embaixo ela tem capacidade de enxergar para frente, cerca de 3.500 metros. Quem enxerga isso? Quem consegue enxergar algo dessa distância? A águia enxerga. A águia tem capacidade de, acima das nuvens, enxergar um coelho correndo aqui na terra, para você ter uma ideia. Então ela é a ave que enxerga mais longe. Sua visão é apuradíssima. Em segundo lugar, a águia é a ave mais forte que existe. Ela tem capacidade de carregar um animal que pesa até 30 quilos. Ela desce no seu voo rasante, pega com as suas garras, voa com esse peso todo e leva para as alturas, tanto para comer, mesmo no ar ela consegue comer, voando,
ou ela leva para as grandes cordilheiras e come nas cavernas das rochas. É o animal, a ave mais forte que existe. Em terceiro lugar, a águia é a ave que voa mais alto do que qualquer pássaro. Os seus ossos, segundo diz as ciências, eles são cilíndricos, né? Que lhe dá a capacidade de ir além das mais altas nuvens. E lhe dá a capacidade de suportar a maior pressão de ar, aonde ser humano nenhum consegue sobreviver, a águia sobrevive. Ela tem capacidade de suportar o mais terrível frio, como também o mais terrível calor. Ela tem uma capacidade de força, de estrutura sem igual. Então ela é a ave mais forte que existe. Ela é a ave que voa mais alto. Em quarto lugar, a águia não faz os seus ninhos em árvores. Você pode subir em qualquer árvore do mundo, você vai achar ninho de pardal, ninho de rolinha, ninho de gavião, ninho de urubu, mas ninho de águia ninguém acha, porque a águia só faz o seu ninho nas rochas mais elevadas, nos lugares que não tem jeito de você acessar. Você não pega filhote de águia, a não ser que ele caia, para você pegar um filhote de águia. E também você não consegue ter acesso aos ovos de uma águia. São protegidos, ela esconde as suas proles, os seus filhotes, em cima dos grandes penhascos, nos buracos aonde animal nenhum consegue chegar. Então, ela tem essa virtude, essa qualidade, tudo dela é mantido em segurança, né? E tem uma outra ciência, os irmãos ficam tranquilos que eu vou aplicar isso à vida espiritual, tá? Não estou dando aqui uma aula sobre águia, estou falando da linguagem figurada que a Bíblia usa para mostrar o quanto nós somos capazes em Deus. Ela pega a águia com todas as suas virtudes, pega a águia com todas as suas qualidades e faz essa comparação à vida espiritual de um crente. Primeiro, o crente é o único ser que consegue ver além da visão. A sua visão é igual à da águia. Você enxerga o que ninguém consegue enxergar. Por que você está aqui nessa noite? Porque você consegue enxergar algo que ninguém dá conta de ver. Você consegue enxergar o céu por dentro. Aleluia. Você é o único que dá conta de, pela fé, enxergar a face de Jesus olhando para você. Crente espiritual consegue. A visão do crente, ela é diferente do que qualquer visão. Aonde ninguém enxerga, o crente consegue enxergar. Eu me lembro que um dia, bem de manhã cedinho, o moço de Eliseu acordou para ir fazer os seus afazeres, e o rei da Síria tinha mandado um exército cercar o pequeno vilarejo de Dotã, aonde Eliseu morava. Quando o moço se levantou, está no capítulo de número 5 de 2 Reis, se eu não estou enganado, o capítulo 6 de 2 Reis. Quando o moço levantou cedinho, ele viu o exército com mais de 3.000 soldados cercando aquele vilarejo. E ele sabia que aquele exército tinha ido lá por causa de Eliseu. Ele entrou em desespero. E aí ele vem correndo para dentro de casa e diz assim: ai meu Senhor, e agora? O que é que nós vamos fazer? Estava desesperado, porque o inimigo tinha cercado a cidade para prender Eliseu. E é claro, ele ia preso junto, né? Eles estavam juntos. Então o que acontecesse com Eliseu, aconteceria com ele. Só que Eliseu é crente águia. O menino estava vendo apenas o exército terreno cercando a cidade de Dotã. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos do menino. E diz que os olhos do menino se abriu, e ele começou a gritar: meu pai, carros de fogo e os seus cavaleiros. Ele viu que tinha carros de fogo, exércitos celestiais cercando a casa de Eliseu. Então você, crente, é águia de Deus, tem que enxergar além do natural,
tem que enxergar além daquilo que os olhos humanos conseguem ver. Você enxerga a eternidade pela fé. Quantos é águia aqui e tem visão além do alcance? Tem um desenhozinho aí de um camarada chamado Laio, que passava no meu tempo, acho que hoje não passa mais, que ele tinha uma espada e gritava: espada justiceira, dá-me a visão além do alcance. Aí os olhos dele cresciam, a espada fazia um negócio assim, e ele conseguia enxergar longe, né? Mas a espada justiceira do crente é a palavra de Deus. Ela nos faz enxergar o céu por dentro. Quem aqui já contemplou aquilo que nós vamos herdar pela fé? Aleluia. É maravilhoso, disse Agur, o caminho da águia no céu. Ele está falando do caminho espiritual de um crente. Semelhante o da águia. Tem um crente mais forte? Tem alguém mais forte do que um crente? O mundo que está aí fora, ele combate com aquilo que é visível. Ele combate com o sistema corrompido. Ele combate com as leis. Ele combate com a opressão social. O crente combate com legião de demônios. Ninguém é mais forte do que um crente cheio do Espírito Santo. Quando o crente cheio do Espírito Santo, irmão, levanta a mão, o inferno recua, demônio cai por terra, o céu se movimenta, glória a Deus. O mundo espiritual entra em ação em favor de um crente cheio do Espírito Santo. Eu duvido um demônio ter coragem de enfrentar um crente cheio do Espírito Santo. Eles recuam. Eles conhecem um crente forte. Aleluia. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco, eu sou forte, porque você é águia. Glória a Deus. E Paulo diz assim: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aleluia. Você é crente águia. Você enxerga longe. Você é forte, porque Deus é a tua força. O Senhor é quem te sustenta. A Bíblia diz: em Deus faremos proezas. Davi disse: com Deus eu venço uma batalha sozinho. Aleluia. Não com espada, glória a Deus, não com lança, mas com o nome do Senhor Jesus, as barreiras caem por terra. Em terceiro ponto aqui, a águia voa alto, vai além das nuvens. Diz que quando a águia está voando, e ela sente que vem uma tempestade, nuvens negras começam a se formar no céu, trovões e relâmpagos aparecem. Diz que tudo quanto é animal, passarinho que existe, urubu que está lá em cima, né? Diz que tudo desce rapidamente, se esconde nas árvores, se esconde nos buracos, se esconde tudo. A águia não. Diz que quando ela vê a tempestade, ela abre as asas e começa a bater. A tempestade está vindo, arrebentando tudo, e a águia está subindo, está subindo, está subindo. Quando a tempestade chega, a águia está acima das nuvens. Aleluia. Luta não mata crente, sim ou não? Luta não destrói crente, sim ou não? Pode levantar as tempestades que for, você é crente águia. Quando a luta chegar, irmão, bate a asa, vai subindo mais para cima, vai mais para perto de Deus, vai chegando perto de Cristo. Quando a luta chegar, você está acima da luta, acima da tempestade. Faz que nem Jesus, o mar está agitado, lá e vem Jesus andando por cima das águas.
Areixumanda, calabacheia. Aleluia, você passa por cima dos problemas, passa por cima das adversidades. Você é crente águia, voe alto, voe em cima. Aleluia, faz que nem Paulo, eu fui ao terceiro céu. Olha o camarada que não sabe se no corpo, fora do corpo, mas foi lá no terceiro céu, ouviu palavras inefáveis e segredos que ele não podia contar para ninguém. Aleluia. Os dias são maus, as adversidades são grandes, mas eu quero convidar as águias de Deus que estão aqui nessa noite para bater suas asas. Está na hora da igreja voar. Está na hora da igreja voar. Você é crente águia, irmão, diga glória a Deus. Quando a trombeta lá em cima soar e o Senhor chamar o teu nome, as águias de Deus voarão e nós entraremos nas mansões eternas e estaremos para sempre com o Senhor nas alturas, porque as alturas é o lugar das águias. Hoje tem palavra de renovo para a nossa vida. O Senhor está te fortalecendo, o Senhor está abrindo a tua visão, o Senhor está te ajudando a subir mais alto. É hora de buscar no trono de Deus os segredos dos céus para as nossas vidas. Glória a Jesus. A águia faz os seus ninhos nos rochedos. Você sabe que rocha fala de Cristo, rochedo fala de Cristo. A rocha, que é um outro significado, a pedra, existe a pedra e o rochedo. A pedra é um pequeno pedaço do rochedo. O rochedo é um monumento de pedras e de rochas, compactos. E os rochedos é Cristo. Cristo é o nosso rochedo, o nosso lugar seguro. O crente guarda a sua vida em Cristo. É em Cristo que você protege a sua casa. É em Cristo que você protege os seus filhos. É em Cristo que inimigo nenhum tem poder de tragar aquilo que você tem. Se você pega o que tem e esconde no rochedo que é Jesus, ninguém arrebata aquilo que Deus te deu. Aleluia! Ninguém toma aquilo que Deus te deu. Eu sempre gostei de fazer uma ilustração daquilo que Paulo disse, que nós estamos escondidos em Cristo. Diga, nós estamos escondidos em Cristo, e Cristo está escondido em Deus. Veja como um crente em Cristo Jesus está seguro. Eu gosto de fazer essa ilustração. Faz de conta que a minha carteira é Cristo. Faz de conta que o meu lenço é você. Você está escondido em Cristo. E faz de conta que o meu paletó é Deus. E Cristo está escondido em Deus. Para o diabo tocar em você, ele tem que vencer Deus, arrancar Cristo de Deus, vencer Cristo e pegar você. Eu pergunto para a igreja, ele consegue? Ele dá conta? Então por que você não deu glória a Deus ainda? Porque você está escondido em Deus e em Cristo. Porque ninguém lança a mão daquilo que é teu e destrói o que tu tem, se Deus não permitir. Aleluia, você é águia, está guardada nas rochas, está protegido nas rochas. Cristo é a nossa rocha, é Ele que nos guarda e que nos protege. Aleluia. O quinto mistério da águia que eu guardei aqui, que eu acho lindo, é que a águia, ela tem poder de viver por natureza 30 anos. Quantos anos?
Não ouvi não. Quantos? Se vocês não compartilhar comigo direitinho, eu passo do horário de novo, igual semana passada. 30 anos. Com 30 anos, o seu bico cria um tipo de resina e fica com dificuldade de abrir. Suas penas, elas vão perdendo o brilho e a cor. E ela começa a ter dificuldade para comer e se enfraquece. Diz que com 30 anos a águia se isola dentro de um buraco, de uma rocha, de uma caverna. Ela acha um lugar e lá ela se esconde. E ela, com aquele bico fraco, arranca todas as penas do seu corpo. Ela arranca tudo que está velho nela, ela arranca, ela tira, a águia tira. Depois ela vai no bico de uma rocha e começa a bater o bico. E vai batendo o bico, e vai batendo o bico, até que o bico dela se quebra e ela arranca o bico dela. Ela fica nua e ela fica sem bico. Ela agora não pode voar e não pode caçar. E tem dificuldade para comer. As outras águias, quando vê esse processo, elas caçam, pega o animal, a comida, leva e vai na entrada daquela caverna e deixa a comida. Elas não entram, porque a águia que está nua, sem as penas, tem vergonha que as outras lhe vejam. Então ela fica no escuro, para ninguém lhe ver. E nenhuma entra lá para ver ela, porque sabe que não pode ver nua. Quando as águias vão embora, aquela águia sem pena, sem bico, vem com dificuldade. Ela come daquela comida. E ela fica ali um processo de quase 40 dias. E à medida que ela vai comendo, escondida, naquele lugar, as penas dela começam a nascer de novo. O bico que ela quebrou começa a nascer de novo. Com 40 dias ela está com as suas penas novas, ela está com um bico novo, ela está pronta para viver mais 30 anos, ela se renova, aleluia. Todo crente, quando sente que a sua vida espiritual está ficando rota, que ele está perdendo a sua perspectiva do céu, ele tem que entrar em algum lugar, se reservar na oração, tirar o que é velho da sua vida, se renovar na presença de Deus e se preparar, porque vai viver a eternidade. Se renove aqui essa noite no Senhor. Se renove em Deus. Isaías 40, versículo de número 28, 29, 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, mas Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os jovens se fadigam, certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como de águia, andarão e não se cansarão, voarão e não se fadigarão. Águias de Deus, essa noite, renove as tuas forças no Senhor. Xarabá, chocó, vene, que andu, me calaba, xarabeaço e combanaia. Coisa maravilhosa demais é o caminho da águia no céu. Aleluia. Terceira coisa, se não vira pregação, né?
é ensino. Oh, aleluia. Irmãos, nós precisamos de renovo do céu. A gente precisa voltar àquela alegria de antes. O gozo da salvação tem que voltar para o nosso coração. A gente tem que ter mais sensibilidade quando chegamos na igreja. O Espírito de Deus quer nos renovar aqui hoje. Por que você não dá lugar ao Espírito do Senhor para que Ele te renove com línguas dos anjos aqui nesse lugar? Talvez o teu bico já não é mais como de antes, as tuas asas não te permitem voar alto, mas Deus te renova neste culto e você pode voltar a ser o que um dia já foi, porque o Senhor quer renovar o seu povo na terra. Os que esperam no Senhor obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Mais uma vez levante a mão e adore aquele que te renova, águia de Deus. O caminho da cobra na penha. Você é águia. Quantos crentes águia tem aqui essa noite? O caminho da cobra na penha. Segunda coisa maravilhosa que Agur conseguiu ver, e eu também. Os irmãos sabem que 70% das serpentes, elas são cegas. Elas não enxergam. 70%. 30% enxerga, 70% não enxerga. Por essa razão, onde quer que a serpente passa, ela deixa uma espécie de gosma branca. Acho que quem já morou na roça aqui já viu um rasto comprido de uma gosma branca, aonde passa a serpente. Junto com essa gosma fica eu não sei se pode chamar de essência, chamada de feromônio, que exala um certo cheiro. E essa gosma branca que ela deixa, e esse cheiro desse feromônio, serve para ela de trilha, porque ela não enxerga. Serve para ela retornar de onde ela saiu. Ela vai, faz o seu caminho. Ele é praticamente invisível. Aquela gosma branca, quando o sol bate mais forte, ela seca e desaparece. Mas a essência desse feromônio fica. E só ela consegue detectar. Ela tanto marca seu território, como serve de trilha para ela retornar de onde ela foi. Essa questão da serpente. Os irmãos sabem que a serpente na Bíblia se tornou o maior símbolo de Satanás. Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, quando fala do grande dragão que foi precipitado do céu, diz que ele é a antiga serpente. Aquela lá do jardim do Éden, que tirou Adão da presença de Deus e lhe privou de estar
naquele lugar de delícias. E Apocalipse de número 20, verso 2, também chama Satanás de dragão e antiga serpente. Agora a pedra, porque aqui é o caminho da cobra na pedra, a cobra simboliza Satanás. Agora a pedra, não a rocha, a pedra, Petros, fragmento de pedra. Aquilo que Jesus disse a Pedro no grego, lá em Mateus capítulo 16. A pedra aqui é a nossa vida espiritual. Aleluia. Mateus capítulo 7 traz luz a esse pensamento que eu estou aqui compartilhando com vocês. Versículo de número 24. Eu leio o 24, vocês o 25, nós vamos assim até o 27. Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Os irmãos, leia para mim o versículo 26. Aqui, essa casa simboliza a minha e a sua vida espiritual edificada em Cristo. Aleluia. Verso 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia, diferente da pedra, da rocha. Verso 27, toda a igreja. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Qual é a finalidade da serpente? Marcar território na sua vida espiritual. Ter acesso à sua vida espiritual. Deixar o cheiro da sua malícia, do seu engano, da sua mentira na vida do crente. É marcar você com aquilo que é dele. E em hipótese alguma podemos deixar que Satanás venha fazer em nossas vidas a sua trilha diária. Paulo diz assim para nós: não dê lugar ao diabo. Não dê acesso a ele em nada. O diabo não pode fazer parte em lugar nenhum da sua vida. Mas quem é idôneo para aceitar um conselho desse nos dias de hoje? Porque há tantos que estão abrindo acesso da sua vida para que Satanás marque o território dele na sua vida. Tenha acesso à sua vida. Por que que nós estamos vivendo uma era de frieza, de pobreza espiritual, de desânimo? Gente, nunca se viu tanto desânimo com relação às coisas de Deus. Desânimo com os dons espirituais. Ninguém mais almeja, deseja os dons espirituais acima de qualquer coisa na sua vida.
O Espírito de Deus está aqui, nessa noite. E eu vou usar isso aqui não é visão, não estou tendo visão, é uma linguagem figurada. É como se ele estivesse aqui com uma bandeja, dizendo quem quer. Quem quer? Quem quer dom de visão? Quem quer dom de conhecimento? Quem quer dom de variedades de língua? Quem quer dom de profecia? Quem quer dom de línguas estranhas? É como se ele tivesse, e a gente estivesse numa feira, e nem desse moral, nem visse ele passar oferecendo. E ele está dizendo, ninguém precisa pagar, eu quero dar de graça. É porque em algum momento da nossa caminhada, a serpente passou na nossa vida espiritual. Marcou o seu território. Deixou o seu cheiro. Abriu o acesso. Nessa noite eu quero que você, nós que estamos aqui, façamos igual Jesus disse em João capítulo 14. Versículo de número 30. Eu gosto disso aqui que Jesus disse. Já não falarei muito convosco, Jesus está dizendo para alguém. Porque se aproxima o príncipe desse mundo. Jesus está dizendo assim, não vou falar muito mais não, viu? O príncipe do mundo está vindo aí. E Jesus disse, mas ele nada tem em mim. Ele não tem acesso à minha vida, ele não passa por mim, ele não deixou sua marca, ele não marcou território. Minha casa é de Deus, meus filhos é de Deus, minha família é de Deus, tudo meu é de Deus, minha vida espiritual é de Deus, eu sou de Deus, a igreja é de Deus, e o diabo não pode ter nada na tua vida. Não deixa a serpente deixar sua marca. Aleluia! O sangue de Jesus está aqui essa noite para nos marcar. A única marca que o crente tem que ter é a marca do sangue de Jesus. Ainda tem crente marcado pelo Espírito Santo aqui nessa noite? Ainda tem crente marcado por Jesus Cristo aqui? Aleluia! Em Êxodo capítulo 12, o Senhor disse a Moisés, o sangue vos será por sinal. Quando o destruidor passar e ver o sangue nas ombreiras das suas portas, ele vai para casa adiante. Aonde tem sangue, tem proteção divina. Aleluia! Em Ezequiel, eu acho que é o capítulo 9, Ezequiel tem uma visão extraordinária. Aleluia. Estou sentindo coisa de Deus nessa noite. Tekala Shandai, Perevikia Shuvehaia, Perekando que o Shuve Labasuya. Oh. Ezequiel tem uma visão, eu acho lindo aquilo ali. Tem duas coisas em Ezequiel que me marca. Uma delas é essa. Ezequiel olha e diz que escuta um grito na porta do templo. Entrai os intendentes da casa. E ele olha e diz que apareceu 6 homens com as suas armas destruidoras na mão. E no meio dos 6 homens entrou um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrever na cintura, com tinta e pincel.
E o Senhor diz assim para o homem que entrou com o tinteiro: sai pelas ruas da cidade, marca a testa dos homens que gemem por causa da iniquidade que se comete na cidade. Marca. Aonde tiver um crente orando, o Senhor diz ao homem vestido de linho: marca na testa dele. Onde tiver um crente gemendo, marca a testa dele. Quantos têm a marca aqui essa noite? Será que a marca dele, de Jesus, ainda está aí, irmão? A marca de Jesus ainda está nas ombreiras da sua vida. E o Senhor diz aos homens com as armas destruidoras: agora vão após ele e mata velhos, homens, mulheres e criança. Não tenha compaixão. E comece no meu santuário. Mas os que tiverem a marca na testa, não toqueis nele. Há um povo marcado por Deus, não pela serpente que deixou sua trilha, que deixou seu cheiro de pecado e de desgraça, mas marcado com o sangue de Cristo, marcado pela graça de Deus, que serão preservados para o dia do arrebatamento da igreja. Há um remanescente fiel. Aleluia. Não há espaço dele em minha vida. Diga assim: não há espaço para serpente na minha vida. Eu tenho, diga forte, eu tenho a marca de Deus em mim. Tive um sonho horrível, terrível essa madrugada. Acordei desesperado numa igreja, não vou dizer aonde, e um dos líderes daquela igreja, na hora do culto, invocou serpentes para vir para o culto fazer milagres. E aquele monte de serpente veio entrando dentro da igreja. E eu dizia: irmãos, pelo amor de Deus, isso é coisa maligna, serpente é coisa do cão, irmãos. E ele dizia: não, ninguém corre, aqui hoje vai ter milagre. Jesus mandou as serpentes e elas vão fazer milagres. E o povo queria agarrar as serpentes, segurar as serpentes. Eu dizia: gente, pelo amor de Deus, abra os olhos, gente. Até que uma serpente mordeu uma pessoa, e a pessoa caiu. Aí os crentes começaram a correr, a serpente alvoroçou, e tinha um monstro que eu não sabia o que era. Eu só sei que ele era terrível, era um dragão, era sei lá o que, muito terrível. E aquele monstro ia pegando os irmãos que ia correndo, e eu salvando alguns, tirava outros, e acordei naquele desespero, irmãos. Quantas igrejas que essa serpente maligna já não teve acesso? Teve acesso à vida do ministro da igreja, na vida de muitos obreiros, e está aí uma avalanche de engano e de mentira. Os absurdos estão surgindo, escandalizando o evangelho. Eu fui pregar em Manaus, no Amazonas, e os irmãos me levou e eu passei na porta de uma tal de boate gospel, que um grande líder daquela cidade criou para segurar os jovens.
Se é de ir para a boate mundana, vamos criar uma aqui da nossa igreja. E aí, o que a gente vender lá, a gente pega fundo para poder investir na obra de Deus. Aí vende cerveja sem álcool, vende champanhe, vende vinho, vende não sei o quê. E a meninada dança e tal, e pula e grita. Irmão, eu sei que nesses dias aí, ó, desse negócio que tem aqui em Aparecida, como é que é o nome? Rodeio show. Um monte de crente foi para lá. Crente que diz que tem o sangue de Jesus. Estava nessa festa imunda. E o resultado desses ambientes malignos, você sente no culto. A resistência da presença do Espírito Santo em se manifestar. Perder a noção. Se esqueceram que somos marcados. Nós não somos igual aos outros, irmãos. Nós não somos igual a essas outras igrejas. Eu quero falar isso abertamente. Não sou igual muitos desses pastores que liberam o pecado para segurar o povo na igreja. Fica 10 aqui, mas é 10 para ir para o céu. Aqui não tem parte para Satanás. A trilha dele não é nessa igreja. E eu não vou parar de pregar. E que Deus me dê saúde e força. Antigamente, muitos irmãos aqui já viam eu pregar até mais duro do que isso e terminar tranquilo. Eu estou nas últimas aqui com as minhas forças, as pernas tremendo, as costas doendo. Está dando cãibra nessa perna aqui. Mas eu vou falar. E eu quero que vocês me ajudem. O príncipe desse século não tem parte nessa igreja. Não tem parte nesse ministério. Não tem parte na minha vida e nem na sua. Não tem parte na nossa família. Nós somos marcados. Cadê os crentes marcados aqui essa noite? Uriamanda cá, xereve lamai, elegiaçúria. O cheiro dele não está aqui. O feromônio dele não está aqui. Nós estamos, que nem disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, e versículo 14, versículo 15, e parece que versículo de número 16. Para Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo exala da tua vida e da minha vida. Quem ainda tem o cheiro dele, diga glória, glória, aleluia. Oh, valorize essa mensagem, essa noite, ela vai te ajudar a reconquistar a eternidade. Erramos, sim. Falhamos, com certeza, não somos anjos. Mas não aceitamos continuar no erro, nem na falha. O sangue de Jesus está aqui para te lavar essa noite. O sangue de Jesus está aqui para te limpar essa noite. E se algum resquício de Satanás impregnou na tua vida ou na tua casa, nessa noite, Jesus tem poder de limpar, tem poder de marcar, tem poder, tem poder, tem poder. Oh, aleluia. Terceiro, o caminho do navio no mar. Diga: o caminho da águia no céu. Diga: o caminho da cobra na pedra. Diga: o caminho do navio no mar.
Eu amo essas tipologias. Eu gosto. Quando Deus me dá, eu fico igual o pinto no lixo, feliz da vida. Aleluia. Hoje a gente vive a era da tecnologia e a gente sabe que os navios hoje eles são guiados pelos radares, né? Pelos satélites. Hoje não é igual antigamente. Antigamente, na época do rei Agur, quando ele disse aqui, só existia 3 coisas que um navio podia ser guiado, né? Naquela época os navios eram munidos de velas, partes de couro ou de pano bem forte, que eram suspensos naqueles varais do navio e aberto, né? E o vento conduzia, tinha o leme, e quando não tinha vento, lá embaixo, no compartimento inferior do navio, ficava os remadores. Quando tinha vento, ia no vento. Quando não tinha, eram os remadores. E os navios, eles eram guiados por 3 coisas. Primeiro, o sol. Qual que era o primeiro? Eles olhavam para o sol e tinham noção da direção aonde deveria seguir. Se não tivesse sol, eles então olhavam para as estrelas. Eles se orientavam olhando para o sol e se orientavam olhando para as estrelas. E a força que comandava e guiava aquele navio era o vento. Então eram 3 coisas que faziam um navio atravessar os grandes oceanos, os grandes mares. Quem descobriu o Brasil mesmo veio em veleiros. As caravelas que eles falam, né? De Pedro Alves Cabral e a turma que estava com ele. Quem é o sol? Primeiro, quem é o navio? O navio é a igreja. Navio ou barco, na Bíblia, na tipologia, é a igreja e a sua caminhada até o porto seguro. E nós estamos no oceano da vida. Os oceanos aqui é o mundo, com tudo que ele tem para distrair a sua viagem. E você está no mundo, o navio pequeno. Tem um hino que diz: no mar bravio, meu barco vai. Aí vai, um pequeno barquinho no grande oceano. As ondas se levantam, tempestades vêm, e o barquinho sobe, e o barquinho desce, e o barquinho vai, e o barquinho vai, e ele não afunda, ele não tomba, ele não sucumbe. Por quê? Porque Jesus está no barco. Glória a Deus. O sol é Jesus, o orientador máximo da igreja. Malaquias capítulo de número 4, verso 2, diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. A igreja olha para o seu sol. Quem olha para o sol da justiça não perde a direção. Não olhe para mim, irmão. Não olhe para o irmão que está do seu lado. Não olhe para o pastor que caiu. Não olhe para a cantora que desviou. Não olhe para as igrejas que estão vivendo na apostasia. Olhe para Jesus, autor e consumador de todas as coisas. Ele é o teu guia fiel. É Jesus.
Ele não falha, Ele não erra. Aleluia. Jesus é o sol que guia esse navio chamado igreja. E você tem ainda como auxiliar, te impulsionando, o vento. Quem é o vento aqui? É o Espírito Santo que está falando conosco essa noite, dizendo: você vai romper, não vai sucumbir aqui. O Espírito Santo está dizendo: eu assopro em tua vida, e você vai vencer as tempestades, você vai vencer os dias terríveis que vêm por aí, mas você vai. O Espírito Santo segura na minha mão, segura na tua mão, e nos conduz com segurança a nossa caminhada de fé. Diga glória a Deus ao Espírito Santo, que é o teu ajudador aqui essa noite, teu consolador amado, aquele que cuida de você. Aleluia. Quando a morte se aproxima, sabe? Aquele dia que você diz: Senhor, agora eu não vou mais. Senhor, eu não dou conta. Eu vou desistir. As lutas é grande. As ondas estão muito altas. E você tenta de todo jeito e não consegue. Parece que tudo está contra a sua vida. Tudo está contra você. E você chega no limite do limite da tua caminhada. E você fica só aguardando o monturo de água cair por cima e você sucumbir no mar das lutas, das dificuldades. Aí de repente você sente um vento soprando do teu lado. Um vento gostoso, glorioso, chamado Espírito Santo, que diz assim: você não vai cair, não vou deixar você morrer, não para aqui a tua história. Não é assim que eu projetei para você terminar a sua caminhada de fé. Eu te levanto aqui hoje, eu te levo. E aí você chega na igreja e alguém diz: como é que conseguiu chegar aqui? Estava aí quase morrendo e agora está dando glória a Deus. Foi Ele, o vento, o Espírito Santo que soprou na tua vida e te trouxe para esse lugar. Aleluia. Ele chega por trás, sabe? Um dia eu estava numa aflição, e eu levantei de madrugada e caí o joelho e disse: Senhor, não consigo mais. Pastor sente isso? Talvez mais do que você. Todo jeito que eu via, eu não via forças em mim para romper aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E aí uma voz veio bem por detrás de mim e disse assim: grita Jesus. Ele está no barco. Chama Ele, desperta Ele. E eu disse: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus se colocou de pé e disse: acalma-te, mar. Aquieta-te, vento.
e eu consegui enxergar o porto seguro lá na frente. Oh, Jesus está hoje aqui nessa noite para acalmar essa tempestade. Acalma seu coração. Sinta o refrigério de Deus aqui esta noite. Jesus está dizendo: vai passar, vai passar. Anda mais um pouco, não desista, vai passar. Olha para Jesus e confia no Espírito Santo. O teu barco vai. Aleluia. E as estrelas. Jesus é o sol. O Espírito Santo é o vento. E quem são essas estrelas? Apocalipse 1:20. 7 castiçais de ouro, em cima dos 7 castiçais tinha 7 estrelas. E João pergunta, e o Senhor diz: o mistério das 7 estrelas que vistes à minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Quem são as estrelas? Aqui uma estrela: pastor Osmar, evangelista Cícero, pastor Joel, presbítero Cleosmar, presbítero irmão Adilson, pastor Divino. Quando o vento cessa e não tem vento, e faz-se negrume, você não vê o sol, as estrelas estão aqui para te orientar. Tem uma estrela hoje dizendo para você: você vai conseguir, você vai vencer, vai dar certo, irmão. Ele vai fazer um rebuliço na tua casa, Ele vai salvar os teus filhos, Ele vai salvar teu marido, Ele vai salvar, Ele é poderoso para fazer. Confia no Senhor, porque o barco vai triunfar sobre a tempestade. Aleluia! Quantos crê na vitória, levante a mão e diga glória ao nome de Jesus. Eu gosto da frase do pastor Pimentel de Carvalho, saudosa lembrança, em um culto de ensino lá em Curitiba. Ele pregando no culto de ensino sobre Jesus na polpa do barco. Interessante como os homens do passado ensinavam de forma tão simples e impactava, né, irmã Sofia, o coração da gente. Não tinha muita coisa teologizada, não tinha, era tão simples e impactava. E ele disse que os discípulos estavam lá desesperados. Meu Deus, e agora? E rema daqui, rema dali, água batendo, e pá, e pá, e pá. Aí ele disse assim, e os discípulos disseram: ei, vamos chamar Jesus para ajudar. Eles foram no intuito de chamar Jesus para ajudar eles a remar. E eles chegaram e disse: Senhor, não te dá que perecemos? Isso aqui era uma bronca. Ele estava bronqueando com Jesus. O senhor não está vendo que nós vai morrer, não? Eles pensaram que Jesus era tipo um Jonas, um dormente no navio. Ô dormente, tu não está vendo que todo mundo vai morrer? Disse o dono do navio para Jonas. Aí o discípulo quer fazer do mesmo jeito. Ô, você não está vendo que nós vai morrer, não? Faz alguma coisa aí. Jesus levantou e disse: cala-te, vento, aquieta-te, mar. E houve grande bonança. E um olhou para o outro e disse assim: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Aí pastor Pimentel disse: foram acordar um homem e despertaram a Deus. Desperta Deus nessa noite em teu favor. Ele está mais perto do que você pode imaginar. Deus está bem aí do seu lado, na pessoa do Espírito Santo. Ele vai nos ajudar a vencer. Levante a mão e segure.
Eu abençoo você com essa palavra essa noite.